Você conhece suas necessidades e seus limites? Você os respeita? Sou a auxiliatriz Kanesk Badaró e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade de reconhecermos e respeitarmos tanto os nossos limites quanto necessidades. Respeitar os nossos limites é um ponto fundamental em qualquer área da vida, trabalho, relacionamento, amizades. Quando a gente não respeita os nossos limites, a gente acaba extrapolando alguns pontos que são fundamentais para nós mesmos. Isso pode ser um gatilho para algum transtorno, para uma alteração de humor acentuada, para conflitos em relacionamentos. Reconhecer os nossos limites é o primeiro passo em busca de qualidade de vida e saúde mental. No trabalho, por exemplo, quando eu extrapolo os meus limites, quando eu não os respeito, eu posso acabar desenvolvendo o que a gente chama de burnout, né? Que seria aquela estafa generalizada, uma exaustão significativa que compromete tanto o desempenho no trabalho quanto a vida fora dele. Nas relações também a gente pode gerar essa sobrecarga. Quando a gente não reconhece, não respeita esses limites pessoais, a gente pode entrar em dinâmicas abusivas, dificuldade de se posicionar, a gente pode acabar se expondo mais do que gostaria. Isso também extrapola ali a fronteira do saudável, né? E os meus limites estão vinculados às minhas necessidades? Com certeza. Reconhecer as minhas necessidades, me conhecer, entender o que realmente é importante para mim é o ponto-chave para eu achar o meu limite. As minhas necessidades estão associadas àquilo que é importante, que é fundamental, que tem valor para mim, que me ajuda a me relacionar melhor comigo mesmo e com o meu ambiente. O primeiro passo para esse processo é identificar o que traz sentido e propósito para a sua vida. A gente poderia listar alguns exemplos, como crescer profissionalmente, se vincular a alguma espiritualidade, a alguma religião, pertencer a grupos de amigos ou até alguns estilos de vida, como uma alimentação saudável, práticas de exercícios, enfim, o que dá sentido à sua vida. Uma vez que eu identifico esses pontos importantes, é fundamental que eu me pergunte quanto tempo eu me dedico a isso, o quanto isso está presente na minha vida e o mais importante, o quanto eu respeito o espaço que essas atividades têm na minha vida. Muitas vezes a gente perde o controle sobre a organização dessas atividades na nossa vida, seja por excesso de trabalho, pela dificuldade de dizer não, pela necessidade de agradar a todos a todo tempo, enfim, são inúmeros os motivos que fazem com que a gente esqueça dessas necessidades, dessas atividades importantes, e isso acaba trazendo algumas consequências. À medida que eu identifico, reconheço e respeito essas minhas necessidades, fica mais fácil pensar em qual é o meu limite, qual é o ponto de partida e chegada, tanto do ponto de vista de limite físico quanto mental. Para que eu consiga identificar esses limites, é importante então que eu me conheça, que eu conheça as minhas necessidades, que a partir daí eu consiga estabelecer hábitos e habilidades para que eu possa colocar limites naquilo que está me invadindo e possa encontrar o meu limite nesse ambiente também. Nesse processo é muito importante saber a hora de dizer não, saber a melhor forma de se posicionar de acordo com o contexto, saber o momento certo de se aproximar e se afastar de determinada relação ou situação, dependendo daquele ambiente. Outro ponto importante é a percepção e atenção que a gente dá para as nossas emoções. Ela é um importante sinal de que a gente pode estar extrapolando alguns limites. Se eu identifico um certo grau de ansiedade, de tristeza, de angústia, de irritabilidade, é fundamental que eu pare para tentar entender o que esses sinais estão me dizendo, o que essas emoções estão me dizendo, e não que eu tente fugir a qualquer custo delas, sem ouvir o recado que ela está tentando me dar. Esse é um passo importante quando a gente pensa em regulação emocional e no estabelecimento de uma vida mental saudável. Mas nem sempre fazer isso sozinho é fácil, até porque a gente se encontra num contexto estabelecido, numa dinâmica que já funciona há algum tempo, né? Estamos já num processo de automatismo, tanto na forma de pensar quanto na forma de agir, e fica difícil tanto perceber esses sinais, entendê-los, diferenciar o que é
necessidade e respeitar os limites. Nesse caso, a ajuda profissional se torna fundamental. Espero ter colaborado com esse vídeo. Qualquer sugestão ou dúvida, deixe nos comentários.